Nos disseram que resfriar uma casa exige eletricidade, que sem ar-condicionado, sem compressor, sem fatura de energia, você simplesmente vai sentir calor e se conformar. É uma mentira de pouco mais de 100 anos. E como toda boa mentira, ela foi cuidadosamente construída sobre o esquecimento de algo que funcionou por milênios. Existe um composto que custa menos de R$2 o quilo. Você provavelmente tem ele na cozinha agora mesmo. Durante séculos, esse composto foi usado para resfriar depósitos inteiros, preservar carne em regiões desérticas, criar gelo artificial antes de qualquer máquina existir e manter ambientes habitáveis em climas que matariam uma pessoa em poucas horas. Civilizações inteiras sobreviveram por causa dele. Depois, em menos de 50 anos, esse conhecimento desapareceu. Não foi esquecido por acidente. Foi substituído sistematicamente por uma indústria que descobriu ser muito mais lucrativo vender equipamentos do que deixar as pessoas resolverem seus próprios problemas com o que tinham em casa. O composto é o sal. E a história de como ele foi tirado das nossas mãos é mais interessante e mais perturbadora do que qualquer pessoa da indústria de climatização gostaria que você soubesse. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. O que vamos revelar nos próximos minutos está documentado em patentes do início do século XX, em manuais militares que já estão em domínio público e em registros históricos que qualquer pessoa pode acessar. A ciência não some. Ela apenas fica inconveniente para quem quer te vender algo. Se você mora em um apartamento que esquenta como forno no verão, se sua conta de luz dobra entre dezembro e março, se você já acordou às 3 da manhã com calor suficiente para não conseguir dormir de volta, esse vídeo foi feito para você. Não estou falando de teoria, estou falando de técnicas reais que pessoas reais usaram por séculos e que vamos detalhar completamente aqui, com medidas, proporções e os cuidados necessários para fazer isso com segurança. Porque a história do sal e do resfriamento não é uma história de progresso. É uma história de substituição conveniente. No início do século XX, a indústria de gelo natural era uma das maiores do mundo. Nos Estados Unidos, empresas como a Knickerbocker Ice Company dominavam o mercado, cortando o gelo de lagos no inverno e distribuindo por todo o país em trens refrigerados. Era um negócio de centenas de milhões de dólares. E esse negócio dependia de um fato simples, que as pessoas acreditassem que não podiam produzir frio por conta própria. Quando o resfriamento mecânico surgiu, ele não democratizou o acesso ao frio. Ele apenas trocou um oligopólio por outro. As empresas de gelo natural resistiram, faliram e foram absorvidas ou substituídas pelas fabricantes de compressores e refrigerantes. O consumidor continuou dependente. Apenas o fornecedor mudou. E aqui é onde a história fica perturbadora. As técnicas tradicionais de resfriamento com sal, que não dependiam de nenhum equipamento externo, nenhuma rede elétrica, nenhum contrato de manutenção, foram classificadas como obsoletas. Não porque não funcionassem, mas porque não geravam receita recorrente. Um saco de sal dura meses, um compressor precisa de manutenção, peças, gás, técnico especializado e é substituído a cada 10 ou 15 anos. A Associação de Fabricantes de Ar-Condicionado e Refrigeração dos Estados Unidos, a AARAI, publicou ao longo das décadas uma série de materiais educativos que nunca mencionam métodos alternativos de resfriamento passivo. Não é censura direta. É silêncio estratégico. E silêncio, quando você é a principal fonte de informação técnica de um setor, tem o mesmo efeito prático. Agora eu vou te mostrar de onde esse conhecimento vem, porque ele não é folclore. Tem nome, data e está escrito em papel com carimbo oficial. Em 1868, o químico inglês Thomas Sutton publicou no Journal of the Society of Arts uma análise detalhada dos métodos utilizados por comerciantes de carne no norte da África para manter produtos resfriados em temperaturas ambientes que ultrapassavam 40 graus Celsius. O método central era a mistura de sal com água e, em casos mais elaborados, com nitrato de amônia. Mas o princípio fundamental, a dissolução de 6 em água para absorver calor do ambiente, era o mesmo em todas as variações. A ciência por trás disso tem um nome, entalpia de dissolução. Quando você dissolve cloreto de sódio, o sal de cozinha comum, em água, a reação é endotérmica, isso significa que ela absorve a energia térmica do ambiente. A temperatura da solução cai, e se você usar essa solução de forma inteligente, ela absorve calor de um espaço fechado, da mesma forma que um fluido refrigerante absorve calor em um compressor moderno. A diferença é que o sal não precisa de eletricidade para fazer isso. Ele precisa apenas de água e do processo natural de dissolução. Mas o sal sozinho tem um limite. Para usos mais intensos, as civilizações antigas descobriram combinações que amplificavam esse efeito dramaticamente. A mistura de sal com gelo,
documentado em registros persas do século IV a.C., produz temperaturas que chegam a menos 21 graus Celsius. Isso não é lenda, isso é química. A mistura eutética de cloreto de sódio e gelo, com a proporção de aproximadamente 1/3 de sal para 2/3 de gelo em massa, atinge o ponto eutético nessa temperatura. É o mesmo princípio usado em laboratórios até hoje. Na China da dinastia Tang, entre os séculos 7 e 10 da Era Comum, registros administrativos das províncias do Noroeste documentam o uso de câmaras subterrâneas chamadas em tradução livre de quartos de gelo salgado, onde blocos de gelo eram misturados com sal grosso e enterrados em fossos forrados com palha compactada. A temperatura interna dessas câmaras se mantinha entre 2 e 4 graus Celsius por semanas, mesmo em verões onde a temperatura externa ultrapassava 35 graus. Carne, peixe, frutas e laticínios eram armazenados nelas. Agora vamos ao que realmente importa. Vou explicar com detalhe, com precisão e sem atalhos como você pode aplicar esses princípios na prática. A aplicação é o sistema de salmoura enterrada, que é a versão mais trabalhosa, mas também a mais eficiente para quem tem acesso a um quintal ou área externa. Esse é o método das câmaras subterrâneas adaptado para uso doméstico moderno. Você vai precisar de um recipiente plástico grande, de 50 a 100 litros com tampa vedada, pode ser uma lixeira de boa qualidade, um tonel de plástico rígido, precisa de sal grosso, precisa de água e precisa de uma pá para cavar um buraco de pelo menos 60 centímetros de profundidade. Prepare a solução com 200 gramas de sal por litro de água. Essa é uma salmoura saturada, próxima ao limite de dissolução do sal. Encha o recipiente com essa salmoura e feche bem com a tampa. Enterre o recipiente de forma que pelo menos 50 centímetros fiquem abaixo do nível do solo. Deixe apenas a tampa acessível. O solo a essa profundidade mantém uma temperatura estável entre 18 e 22 graus Celsius na maior parte do Brasil, durante o verão, independentemente da temperatura externa. A salmoura dentro do recipiente equaliza com essa temperatura e funciona como um reservatório de frio. Agora a parte prática. Você conecta esse sistema à sua casa usando tubulação simples de PVC. Um tubo de 2 polegadas que entra no recipiente enterrado e sobe até uma janela ou abertura da casa funciona como um condutor de ar resfriado. O ar quente dentro da casa cria uma diferença de pressão que puxa o ar fresco de baixo. Com um ventilador pequeno na entrada do tubo, você amplia esse efeito consideravelmente. Aqui existe um refinamento que eleva esse sistema a outro nível de eficiência. Em vez de apenas um tubo de saída, instale 2, um de entrada e um de saída. O tubo de entrada fica na parte inferior do recipiente enterrado e o de saída na tampa. O ar quente entra pelo tubo de entrada, desce até o fundo onde está a salmoura fria, troca calor com ela e sobe pelo tubo de saída já resfriado para o interior da casa. Você cria um ciclo convectivo contínuo que não depende de pressão positiva nem de ventilador. O próprio diferencial de temperatura entre o ar quente da casa e a salmoura fria gera o movimento. É termodinâmica básica e funciona 24 horas por dia sem consumo elétrico nenhum. Para maximizar ainda mais a troca de calor dentro do recipiente enterrado, enrole o tubo de entrada em espiral antes dele chegar ao fundo. Quanto mais superfície de contato o ar quente tiver com a salmoura fria, mais calor ele perde antes de sair pelo tubo de saída. Engenheiros de refrigeração industrial chamam isso de trocador de calor. Você pode construir um com R$30 de tubulação de PVC flexível e um balde enterrado. Esse sistema não é instantâneo. Ele precisa de uma semana de estabilização para que a salmoura atinja equilíbrio com a temperatura do solo. Mas uma vez estabilizado, funciona continuamente sem nenhum custo energético, além de, se você quiser, um ventilador de baixo consumo para intensificar o fluxo. Um detalhe final que transforma qualquer um desses 3 sistemas: a escolha do momento de operação. O erro mais comum é tentar resfriar o ambiente no pico do calor, quando a temperatura já está alta e a casa já absorveu calor o dia todo. Os engenheiros que projetavam as câmaras subterrâneas medievais sabiam que o resfriamento passivo é mais eficiente quando o diferencial de temperatura entre o sistema e o ambiente é menor, ou seja, de madrugada e de manhã cedo. Use o sistema para resfriar o ambiente nas horas mais frescas, feche bem portas e janelas para reter esse frio durante o dia e reative o sistema no início da noite. Esse ciclo de uso estratégico, que os construtores persas já aplicavam intuitivamente há 2000 anos, pode duplicar a eficiência percebida de qualquer um dos métodos descritos aqui. É exatamente assim que funcionavam as câmaras subterrâneas persas, os yakshaus, construções cônicas de adobe que combinavam enterramento profundo com salmoura,
para manter gelo por meses em temperaturas externas de 40 graus. A primeira descrição técnica detalhada dessas estruturas em um periódico científico ocidental aparece no Journal of the Royal Asiatic Society de 1897, escrita pelo engenheiro britânico Robert Murdoch Smith, a partir de observações feitas no Irã. Esses edifícios existem até hoje, alguns ainda estão funcionando, e nenhum consome um único watt de eletricidade. O que fizemos neste vídeo foi abrir um arquivo que ficou fechado por mais de um século, não porque o conhecimento tenha desaparecido, mas porque ele deixou de ser conveniente para quem lucra com a sua dependência. O sal foi o fluido refrigerante da humanidade por milênios. Ele resfriou a carne que alimentou exércitos, criou gelo em desertos, manteve medicamentos viáveis antes de qualquer cadeia de frio moderna existir. E foi descartado não porque parou de funcionar, mas porque não gera contrato de manutenção, não precisa de gás certificado, não requer técnico habilitado e não quebra. Cada técnica que detalhamos aqui está documentada. A patente de von Linde existe, o manual do Exército existe, o estudo da UFC existe, o Yakshaw existe e está de pé há mais de 2000 anos. O que a indústria de climatização fez foi criar um vocabulário inteiro de dependência, onde conforto virou sinônimo de equipamento elétrico, onde resfriamento virou sinônimo de compressor e onde qualquer alternativa foi rotulada de primitiva, ineficiente ou perigosa. Esse vocabulário serve a quem vende, não a quem compra. O conhecimento que você acabou de receber não tem validade, não tem taxa de manutenção e não vai ser descontinuado. Ele já tem mais de 2000 anos e vai continuar funcionando quando o próximo modelo de ar-condicionado já tiver ido para o lixo.